Começando mais um podcast Health Money de gestão financeira empresarial, gestão financeira estratégica. Estou aqui, Aline Sopper, e minha sócia, Michele Querino. Seja bem-vinda, Michele. Oi, Aline, prazer estar aqui de novo para a gente bater papo com os empresários e levar bastante soluções. Muito bom. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa boa, hein? A fórmula invisível para lucrar todos os meses sem precisar vender mais. E aí, Michele? Acho que o tema vai ser bom hoje, hein? Menino, ninguém pode perder, não, porque aqui, ó, é um desafio da grande maioria dos empresários, né? Achar cadê o dinheiro, como lucrar mais com isso, com o negócio. Exatamente. E sem precisar vender mais. Porque isso é uma coisa, eu trabalho, né, gente, empreendendo há muitos anos, e eu sei que muita gente acaba achando que a única forma de lucrar é vender mais, e aí você foca sempre em buscar novas formas de vender, novos produtos, novos clientes, e você está focando muito nisso, e ao mesmo tempo o dinheiro está indo pelo ralo, né, Michele? E muitas vezes a questão de você querer vender mais pode ser uma estratégia furada, um tiro no pé. E a gente vai explicar por quê daqui a pouco. Exatamente. Então, você que está aqui assistindo a gente, está assistindo essa gravação, está assistindo no Spotify, ou está assistindo no YouTube, ou está assistindo no Instagram, porque a gente está transmitindo agora ao mesmo tempo aqui no Instagram também, manda, encaminha esse podcast aqui, esse vídeo para outras pessoas que estão aqui e podem assistir a gente. E para quem é direcionado esse vídeo? Esse vídeo aqui é para quem tem uma empresa. Então, consultores e educadores financeiros também são convidados a assistir essa nossa live, esse nosso podcast, mas também para quem quer ter um negócio de gestão financeira empresarial. Então, a gente tem uma franquia de gestão financeira empresarial, Michele, minha sócia, e essa franquia a gente entrega toda uma estrutura para quem quer trabalhar com financeira empresarial, para fazer toda a parte operacional e estratégica também. Então, se você está aqui com a gente, quer conhecer a nossa franquia, já fica o convite aí, deixa a mensagem aqui nesse vídeo, se você está assistindo no YouTube, ou manda mensagem para mim lá no Instagram, ou para a Michele também, e a gente marca com você uma conversa para te explicar, sem compromisso, como é que funciona a nossa franquia, não é isso? Exatamente. A gente tira todas as dúvidas, conta sobre o modelo de negócio e todos os benefícios que a franquia traz. Exatamente. Então tá aí, ó, @Aline Sopper ou @Michele Q Oficial. Acertei, Michele? É com L só, Aline. Então, peraí que eu tenho que trocar. Michele Q Oficial, certinho, só com L. Então, deixa eu pegar. Aline Sopper. Quase que eu acertei, gente. Michele Q Oficial. Oficial. É que eu estou estudando muito inglês, aí as letras dobradas, elas me confundem. Muito bom. Michele, então vamos começar aqui. E também, claro, para o pessoal conhecer o nosso Health Money. GF. Health Money GF. Então, vamos colocar aqui. Vocês podem conhecer também a nossa franquia lá na Health Money GF. Então, vamos começar aqui trazendo esse conceito, né, de como que as pessoas podem lucrar mais todos os meses sem precisar vender mais. Então, o primeiro ponto, eu quero trazer aqui, se alguém, em algum momento, já sentiu que você vende bem, mas o dinheiro nunca sobra. Ou se você não tem uma loja, não tem um negócio ainda, mas você trabalha com empresários e com empreendedores, vocês já perceberam isso? De clientes que acabam crescendo, estão vendendo, tem cliente, mas tem sempre aquela reclamação de que o dinheiro não está sobrando? Coloca aí para mim nos comentários se você já conheceu alguém assim ou se isso acontece com você. Isso acontece com mais gente do que a gente imagina, né? Isso que eu ia falar, é muito comum a gente ouvir chegar empresários para a gente falando que trabalho como louco e o dinheiro não sobra. O que eu estou fazendo de errado? E aí existem vários pontos de reflexão aqui para a gente trazer, né?
Sim. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que é natural que, conforme a empresa vai crescendo, você vai precisando fazer novos investimentos. Então, imagina, você começou lá o seu consultório atendendo e era só você atendendo. Vamos falar um caso de uma dentista. E aí, de repente, o consultório dela começou a crescer. Ela não dá conta mais de atender sozinha, então ela precisa de uma secretária. Aí ela contrata uma secretária. Ah, mas agora ela precisa de alguém para fazer a parte de marketing. E ela contrata uma social media. E aí agora ela precisa de um contador, ela contrata um contador. E aí essa estrutura vai crescendo, e se ela não tiver uma boa gestão financeira, ela não tem clareza se ela pode contratar ou se ela não pode contratar. Então é comum as empresas, os donos faturarem mais quando eles estão pequenininhos, e quando eles começam a crescer, eles vendem mais, entra mais dinheiro, só que não sobra dinheiro, sobra menos dinheiro no final do mês no bolso do empreendedor. E muito bom você trazer isso, Aline, porque o que acontece? Quando ele começa a crescer e ele não tem essa gestão, ele cresce de forma desorganizada, ele cresce tomando decisões no escuro. E um ponto aqui que eu acho muito legal falar, quando você contrata ou na hora errada ou a pessoa errada, você paga muito caro por isso. Uhum. Então, é muito importante você ter clareza de custos, de despesas variáveis, dos encargos envolvidos nisso, de toda a estrutura que, à medida que você for crescendo, será que você precisa mesmo desse tanto de gente, dessa estrutura? Será que faz sentido nesse momento? Tudo isso são coisas que vai drenando o seu lucro sem você ver. E é importante, Michele, falar, porque talvez as pessoas que estejam assistindo a gente, se são empresários, se são empreendedores ou profissionais liberais, talvez eles fiquem nessa dúvida. Mas como que eu vou saber disso? Eu não estudei administração, não estudei finanças, nem quero, não gosto de finanças. Eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu não quero ser empresário. Só que quando você assume de começar o seu próprio negócio, mesmo sendo um espaço de saúde ou de outra área, você está sendo um empresário, querendo ou não. Você está sendo um empresário. E o que vai dar essa clareza para você? São exatamente os números. Vou trazer alguns exemplos muito claros aqui. Vocês que estão assistindo a gente, que são educadores, consultores, peguem isso, porque isso é fundamental. Não ache que o empresário vai ter a maturidade de escolher se ele deve ou não investir naquilo naquele momento, tá? Porque por mais experiência que ele tenha, a gente não tem fórmula mágica, a gente não tem bola de cristal. Então, vou contar para vocês experiência minha. É muito comum o meu time chegar para mim e falar assim: Aline, a gente precisa contratar uma ferramenta nova. Aí eu falo para eles assim: tá, para que essa ferramenta? Ah, porque essa ferramenta vai ajudar a medir de onde estão vindo os nossos clientes. Beleza, quanto é que vai custar? Ah, vai custar, sei lá, R$ 1.500 por mês. Eu, como empresária, eu posso tomar uma decisão no escuro e falar assim: ah, R$ 1.500 por mês é barato, pode comprar. Só que eu preciso ter a responsabilidade de falar assim: espera aí, eu preciso passar isso para o meu financeiro fazer uma análise e saber qual é o peso que isso vai ter na nossa lucratividade. Exato. Porque não é só porque é 1.500 ou porque é 500 que é barato ou que é caro. Eu preciso pensar qual é o retorno que isso vai trazer para mim e qual é o impacto que isso vai ter dentro da minha empresa. Exatamente. Se essa parcela consegue ser absorvida dentro de um fluxo de caixa. Exatamente. Então, para a gente fazer esse tipo de análise, eu preciso ter um financeiro. E se você trabalha com empresa, você precisa saber fazer essa análise. Porque, gente, pagar boleto, pagar conta, qualquer um paga. Né? Você que é consultor, é educador financeiro ou é BPO, Aline, eu sou BPO, eu pago as contas do cliente. Agora, imagina se, além de pagar as contas, você soubesse dizer para ele onde é que estão os maiores gastos, qual é o problema que ele está tendo, por que não está sobrando dinheiro no caixa no final do mês. Porque é isso que o cliente quer saber no final.
Eu converso com os meus franqueados, né, Michele? Fazemos reunião, eu falo, gente, o empresário, o que ele quer saber é para onde é que o dinheiro está indo e o que eu tenho que fazer para esse dinheiro vir para o meu bolso. Exatamente. Eu costumo dizer que o empresário, o termostato financeiro dele é o dinheiro que tem na conta, né? Então, se hoje tem dinheiro na conta, estou rico. Daqui 2 semanas está perdendo sono porque não sabe se vai conseguir pagar os funcionários. Então, existem alguns pontos aqui também que eu gosto de trazer, que é a questão assim, precificação. Será que o meu produto ou serviço está no preço correto? Por isso que não está faltando dinheiro no caixa? Como é que está tudo isso? Né? Isso é muito importante, né, Michele? Vou até trazer exemplos reais para vocês entenderem. A minha empresa é uma empresa de educação online e às vezes as pessoas acham assim: ah, mas o curso é online, então eu boto o preço que eu quiser. E engraçado que quando eu comecei a entrar nesse mercado, muitas vezes eu ia para treinamento de marketing digital e alguém perguntava assim: ah, mas como é que eu dou o preço pro meu curso? E, gente, eu já vi muita gente grande do mercado falar assim: ah, tira do sovaco. Michele, literalmente. Tipo, bota o preço que você quiser. Só que, gente, pode até ser assim quando você está começando e não tem nenhuma outra despesa, mas mesmo para quem está começando, é impossível você não ter nenhuma despesa, porque você vai ter despesa de ferramenta, você vai ter despesa de marketing, enfim. Tudo isso precisa ser feito um estudo para entender o preço. Então, por exemplo, hoje a gente está fazendo uma ação aqui na nossa empresa que é de venda do ingresso do próximo evento que a gente vai fazer, né? Que é o Bora Crescer. E para a gente colocar o preço no ingresso, a gente tem que fazer um custo, um estudo de quanto que custa o evento, de quantas pessoas que cabem no evento, porque senão eu levo prejuízo. E para os meus clientes, para os meus alunos, é lógico que quanto mais barato for, melhor para eles, porque eles estão pensando, gente, é só um evento, eu já sou aluno, então a Aline não precisa nem me cobrar. Se a Aline me cobrar R$100, está pagando. Porque a pessoa do outro lado, o cliente, ele não tem ideia dos gastos envolvidos. Então, eu, como empresária, eu preciso sentar com o meu financeiro, fazer o levantamento de custos que eu tenho para fazer o evento e calcular. Para que essa pessoa, né? Para que esse evento aconteça, quanto que essa pessoa precisa me pagar? Exato. E aí eu vou saber o quanto que eu consigo vender isso. Senão eu tenho uma precificação errada, aí eu faço um evento, tenho cliente lá no evento, né? Foi uau, só que no final das contas eu levei prejuízo. Exatamente. Faz sentido? E aí, até que ponto isso é interessante? Até que ponto vale a pena? Né? Porque às vezes não vale, né, Michele? Você coloca energia, você acredita em uma coisa que fica em casa, quietinho, cuidando dos filhos, é muito mais interessante do que você... E olha, e muito bom que você falou, porque como eu faço isso, hoje também uma amiga minha, que também trabalha com treinamento online, que também faz evento, ela estava me perguntando exatamente isso. Ela falou assim, Aline, o que você acha? Eu estou querendo fazer eventos presenciais, você também faz. Como é que eu levo isso em consideração? Né? Porque eu acho que no evento presencial vende mais do que quando eu faço no online. E aí eu gravei para ela explicando, falei, olha, você precisa fazer o estudo financeiro, porque você fez o online e vendeu menos. Quando você faz o presencial, você vende mais. Só que você precisa levantar os custos envolvidos nessa entrega. Porque um evento online, a pessoa está em casa, ela está usando uma ferramenta online que custa menos do que uma sala, né? Ela não tem que fazer coffee break, ela não tem que contratar faxineira para limpar banheiro, ela não tem que fazer caderninho, caneta, tudo isso está envolvido. Você vendeu menos, mas quando você está no presencial, você tem muitas outras coisas envolvidas. Então, eu estava explicando isso para ela, que ela precisava fazer o levantamento de custos e depois ver, porque muitas vezes a pessoa está vendendo mais e lucrando menos. Exato. E, às vezes, ela pode vender menos e botar mais dinheiro no bolso no final. Tá fazendo sentido para vocês isso? Comenta aí para gente se vocês estão entendendo
essa gestão financeira estratégica que a gente faz para a empresa. E aí, Michele, deixa eu até responder algumas perguntas que o pessoal foi colocando. Então, uma pessoa colocou aqui para mim: Aline, quanto tempo leva para ter clientes? Depende, tá, Vinícius? Eu tenho vários produtos, né? Então, eu formo educadores financeiros que vão começar a trabalhar e em 1 mês, 2 meses, já pode ter cliente. Na nossa franquia, quando você entra para ser nosso franqueado, você vai trabalhar com empresa. Então, é claro que tem um processo um pouco mais complexo. Então, você vai ter que ter treinamento, formação, aprender a usar ferramenta. A gente tem toda uma estrutura, né, Michele? Mas posso falar? Pode. Nosso franqueado caçulinho, que entrou agora, que mais novo. O mais novo, ele é da França, está na França. E ele entrou, ele fez apenas 2 treinamentos e ele já está colocando 3 clientes para dentro. São 7 treinamentos iniciais, ele está no 2º. Então, assim, você pode começar a trabalhar assim que você entra na franquia. E aí, o que a gente faz? A gente dá uma aceleradinha e fica com um suporte bem forte com você nesse primeiro momento, até você se familiarizar com tudo, estruturar tudo para ir seguindo sozinho. Então, ele já está ele está fechando cliente no primeiro mês de franquia. Nem 1 mês de franquia. Ele já está fechando com 3 clientes. Então, é possível que você tenha cliente a partir do primeiro mês. É possível. Né? É possível que tenha. Então, para vocês entenderem. E pergunta: qual que é o valor para se tornar franqueado? Vamos conversar, manda mensagem aqui, ó. Manda mensagem no Health Money GF. Isso é um pouquinho difícil de escrever. Ou você manda aqui, ó, para mim, Aline Sopper ou Michele. Aí você explica que quer conhecer a franquia, tá? Aí você coloca assim, franquia para empresas, porque eu tenho uma franquia para escolas também, de criança, educação infantil. Educação financeira para criança. Então, me avisa que é para gestão financeira empresarial, só para poder eu saber. Certo? E se é online e presencial? Não, as franquias, você pode estar em qualquer lugar do mundo. A gente tem franqueado da Health Money na França, Inglaterra, Japão, Estados Unidos, Brasil. Ó, 5 países, gente. 5 países. A beleza da franquia é exatamente isso. A gente não tem delimitação de região. Você pode atender não só o Brasil, você pode atender o mundo, né? Então, pode atender o mundo. Então, o nosso franqueado da França, os clientes dele são da França, não é isso, Michele? Ele está com 1 no Brasil e 2 na França. Então, na França paga em euro, né? Então, você pode vender em euro. Então, só para dando uma pausa aqui para responder as perguntas. Então, vocês que quiserem conhecer a nossa franquia, manda mensagem para a gente, que a Michele marca a reunião com você e explica todos os detalhes. E aí, né, Michele? Se a pessoa não tiver experiência com gestão financeira empresarial, mas gosta desse mercado, não tem problema, porque a gente treina você também. Você tem uma formação para trabalhar. E aí você já aprende dentro da nossa metodologia. Muito legal, é isso aí. E o que eu ia falar? Não. Beleza. Então, vamos falar da fórmula? Vamos falar aqui, que hoje eu sei que é dia dos... A gente está gravando esse podcast Dia dos Namorados, sei que a galera daqui a pouco vai sair lá no Brasil, né? Porque é Dia dos Namorados no Brasil. Então, vamos falar aqui da fórmula. O que as pessoas precisam olhar para que aumente o lucro sem precisar vender mais. Então, anotem aí. Primeiro ponto, a gente vai falar de 4 pontos, tá? Anotem aí que é muito importante esses 4 pontos. Primeiro ponto, você precisa de um controle estratégico do fluxo de caixa. Ai, Aline, que coisa difícil, né? Não, vou simplificar para você. O que é o fluxo de caixa? Fluxo de caixa é a quantidade de dinheiro que entra na sua empresa durante aquela semana, durante aquele mês, durante aquele trimestre, semestre e ano, tá? O que é o controle estratégico? Eu preciso saber o quanto entra na minha empresa antes de eu me comprometer com tudo que eu tenho que gastar, não é isso? Muito legal. E o que você tem que gastar? Porque muitas vezes acontece o seguinte, ó, dependendo da atividade da empresa, as vendas elas acontecem diariamente, não existe uma projeção. Claro que existe uma média que a gente faz nos últimos meses para ter essa projeção, mas ele não garante essa receita, porque isso acontece diariamente, não tem recorrência. Uhum.
Mas as despesas, elas têm. Então, por exemplo, tudo aquilo que é despesa fixa, o que é despesa fixa? O que acontece todos os meses na sua empresa. Existe uma recorrência. Quando você coloca isso no papel, todas essas recorrências, você já tem uma previsibilidade do quanto vai sair naquela semana, na semana seguinte, naquele mês. E aí você já tem uma noção de quanto dinheiro você precisa fazer, pelo menos para pagar aquelas despesas que já existem. Ficou claro? Exatamente. E por que isso é importante? Porque quando você sabe que você precisa ter um valor específico para pagar as suas contas, isso traz clareza para o empresário, para o empreendedor. Porque quando você está trabalhando, que você é funcionário, você não tem isso, né? Dia 5 você vai receber seu salário, vai receber seu salário. Mas quando você é empreendedor, você meio que fica assim, pode ser que eu venda, pode ser que eu não venda. Isso aí. Só que se você tem um controle estratégico do teu fluxo de caixa, você sabe que você precisa ter 20 mil de faturamento por semana. Isso. Ou 100 mil de faturamento no mês para poder pagar suas contas. A partir daí, você vai desenhar as estratégias de venda. Perfeito. O fluxo de caixa ele traz muita previsibilidade. Então, você consegue se antecipar aos fatos. Se você está organizado e consegue enxergar, ter essa clareza do que vem pelas próximas semanas, você sabe, você consegue se antecipar. Então, você sabe se vai entrar ou não aquele dinheiro e consegue fazer ações antecipadas para que realmente a conta feche, né? Muito bom. Vamos falar do número 2? O segundo ponto é o mapeamento dos custos fixos e variáveis para você ter clareza do que você pode ou não cortar. Muito legal. Gente, às vezes você está preocupado em vender mais, só que talvez você não precisasse vender mais. Você precisasse só reduzir uma coisa que você está gastando sem precisar, que aquilo ali já ia aumentar 20% do teu lucro. Maravilhoso. É parar para olhar o que está acontecendo. Mapear quais são as minhas despesas, o que eu estou pagando. Deixa eu abrir minha fatura do cartão de crédito da empresa. Deixa eu ver se faz sentido cada conta. Porque, de repente, o lucro que você não está tendo está indo pelo ralo em coisas que você precisa da empresa. E algo muito, por exemplo, aplicativos, software, coisas nesse sentido que vocês acabam adquirindo, ferramentas que você vai adquirindo para o seu negócio, mas que você acaba não usando aquilo, vai gerando um custo na sua empresa e vai diluindo o seu lucro. Quer uma coisa prática que aconteceu? Quando teve a pandemia, as pessoas tiveram que trabalhar em casa. E aí, muitas empresas tiveram a clareza do quanto que elas gastavam com coisas que elas nem contabilizavam. Por exemplo, papel higiênico, cafezinho, copo descartável, coisas que as empresas não faziam conta. Ah, gente, é só um copo descartável, é só um cafezinho, é papel higiênico, é papel toalha do banheiro. E aí, quando todo mundo foi trabalhar em casa, as empresas falaram assim, gente, eu estava gastando centenas de milhares de reais de papel higiênico, de cafezinho, de copo descartável. Aí você vai falar assim, nossa, Aline, mas aí eu vou ter que falar para o dono da empresa parar de comprar papel higiênico? Não, porque ele não vai poder parar de comprar papel higiênico. Mas se você tem um controle financeiro estratégico que mapeia isso, ele vai dizer assim, vamos imaginar que a Michele, ela atende uma clínica médica. Aí, dentro da clínica médica, tem lá a categoria do que a clínica gasta. Então, tem lá imposto, marketing, a secretária, tá tudo listado lá. Mas tem lá, cafezinho. Aí tem o café, aí ela tá usando cápsula de café e copo descartável. Aí a Michele, que tá fazendo a gestão da empresa, olhou lá e falou assim, nossa, tá saindo aqui, ó, 3 mil reais por mês de café. Por que tá vendendo? Tá usando 3 mil reais de café? Que café caro é esse? Aí a Michele vai lá e vai falar com a dona da clínica, que é o cliente dela. Ô, Suzana, aqui, eu tô vendo aqui no teu controle financeiro estratégico que eu tô fazendo, sabia que você tá gastando 3 mil reais de café por mês? Que café é esse que você tá dando para os teus clientes? Aí ela fala assim, Michele, você não sabe, é porque aqui meus clientes gostam de café, eu compro Nespresso cápsula.
Aí o cliente chega lá e vai botando Nespresso cápsula para poder. Aí a Michelle fala assim: entendi. Deixa eu te contar, no ano são R$ 36.000 de café. Imagina o que você podia estar fazendo com R$ 36.000 de café no ano. Ela, é mesmo, né, Michelle? Vamos combinar o seguinte: você pega a cápsula de café, bota dentro do teu consultório e aí você bebe a cápsula de café. E lá no café dos clientes, você compra o cafezinho gostosinho de pó, deixa ali, e aí, ao invés de gastar 3.000 por mês, você vai gastar R$ 500 por mês. Coloca uma xícara bonitinha, que vai atender na quantidade de cliente por dia que vai, dá uma lavadinha na xícara, volta ela ali. Só de descartável e café, a gente parece bobo, né? E muitas vezes parece até algo que... A pessoa está sendo pão dura, né, Michelle? Mas não é, gente. No final das contas, isso impacta absurdamente. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe qual que é a diferença de trocar a cápsula de café pelo café com a xícara? Café gostoso. Não estou falando para colocar café vagabundo, não. Compra café gostoso, com uma xícarazinha bonita, feito na hora, bem fresquinho. Só que a gente está falando de 36.000 ano ou 6.000 ano. Ou seja, R$ 30.000 a mais. Se aquela médica tem um lucro ali de 30.000 no mês, porque mesmo que ela venda muito, pode ser que ela tenha um lucro de 30.000 no mês. Ela teve um mês a mais de lucratividade, só porque ela fez uma mudança na escolha do café que ela está usando. Isso que é legal. Essa foi uma mudança, essa foi uma ação diante de várias outras que precisam ser analisadas dentro da empresa. E aí, se o teu cliente... Agora eu vou falar para os dois. Se você é a médica ou você é o dono da empresa e você percebeu que você pode fazer uma mudança dessa, saiba que tem várias mudanças pequenas que você só consegue enxergar quando você tem um controle financeiro estratégico. Quando você monitora essas despesas e sabe com o que acontece, porque aí você consegue ser estratégico. Aí você vai me perguntar, Aline, mas eu estou sendo muito pão dura, estou com mentalidade de escassez. Não, você precisa defender teu CNPJ. É isso aí. Como empresária, você precisa defender o CNPJ. Ai, mas minha secretária não vai gostar de lavar xícara. Ai, mas o meu cliente gosta tanto do Nespresso. Deixa eu contar um segredo para vocês. Se você não defender teu CNPJ, a tua empresa vai fechar. Aí não vai ter secretária, não vai ter cliente, não vai ter ninguém. Então, assume que você defende o teu CNPJ. E para quem é educador financeiro ou para quem é consultor, ou para quem é franqueado Health Money, você precisa ser o quê? O defensor do caixa. Eu falo para minha consultora Health Money, que eu tenho uma, eu falo para ela assim, você tem que ser a defensora do meu caixa. As coisas que eu não estou enxergando, você tem que enxergar e tem que me falar. E mesmo que for se eu estiver querendo gastar e você viu que dentro da programação não é para gastar, você vai me falar. Não dá para gastar isso agora. Vamos pensar em outra alternativa. É essa a postura que a gente espera de um consultor que tem uma visão estratégica. Exatamente. É realmente mostrar os furos e levar resultado. Vamos falar no número 3, Michelle? Então, a gente está falando de 4 pontos essenciais, 4 elementos da fórmula para aumentar o seu lucro sem precisar aumentar as suas vendas. E se vocês tiverem dúvida, aproveita e escreve aqui nos comentários que a gente quer tirar as dúvidas de vocês, tanto aqui no Instagram como no YouTube, que a gente está fazendo ao vivo. O terceiro ponto é precificação com margem de lucro real. Eita, Aline, outro nome difícil, hein? Gente, hoje a live aqui é para falar de gestão financeira empresarial, tá? Se você quer trabalhar com pessoa física, os termos são outros. Vem para as lives da semana que vem que eu vou ensinar. A gente está falando de gestão financeira empresarial. Então, quem é gestor financeiro empresarial tem os termos que vai aprendendo, né? O empresário não precisa, mas você precisa. Michelle, vamos falar um pouquinho dessa precificação, dessa margem real, de lucro real? Eu sempre digo que ela é bem desafiadora, porque existe dentro dela pontos cegos, que muitas vezes né? Então, um dos pontos cegos, será que você está considerando, na hora de você colocar
o preço no seu produto, que existem impostos e os impostos têm que estar ali dentro. O aluguel da onde você tá. Ah, Michele, eu trabalho de casa, eu não pago aluguel. Mas você considera o espaço, o metro quadrado que você trabalha ali, você coloca aquilo ali como custo, porque tem uma luz, tem manutenção, tem internet, tem telefone. Isso tudo, gente, tem que ser embutido no custo do seu produto ou serviço, para você realmente entender qual é o lucro líquido real. Será que o valor que você está colocando, você não está pagando para trabalhar em vez de ter lucro? Porque quando você não considera esses gastos, essas despesas embutidas, você tem um valor que não é real, que não é o que vai espelhar a realidade. E aí vai te dar sempre aquela sensação que você está trabalhando muito para nada. E é verdade, porque se o valor está errado, provavelmente você está pagando para trabalhar. Então, você precisa de uma gestão financeira para definir o preço do seu produto ou do seu serviço. Você não pode cobrar quanto você quiser. Você vai precisar considerar a sua hora de trabalho. Se você paga comissão para alguém, a comissão para outra pessoa. Se você vende no cartão, você tem que considerar os custos da máquina de cartão. Se você paga imposto, então você tem que considerar o imposto. Cada negócio, cada produto tem um tipo de imposto diferente, então tem que saber que tipo de imposto é isso. Se você trabalha com estoque, você tem que considerar o preço de aquisição. Só que as pessoas consideram só esse. Então ela pensa, imagina que eu estou vendendo caneta. Eu comprei essa caneta por R$1, vou vender por R$2. Estou ganhando o dobro. Exato. Só que eu não estou ganhando o dobro, porque se eu comprei por R$1 e eu botei 2, e eu só dupliquei o valor que eu paguei, mas eu não considerei todos os outros custos, eu vou estar pagando para trabalhar. Porque imagina que eu tenho um custo de, sei lá, R$20 mil para minha loja de caneta ficar aberta. Minimamente, eu tinha que vender 20 mil canetas para poder a minha loja ficar aberta. Será que eu dou conta de vender 20 mil canetas? Muito bom. E uma coisa muito legal de se falar é que não existe um copy-cola. Para cada tipo de atividade, para cada empresa, os custos são diferentes. Aliás, mesmo você tendo uma empresa de atividades iguais, o custo muda. Dependendo do porte, do tamanho daquela empresa, muda a tributação, a porcentagem de faturamento, muda o valor do aluguel que você está pagando em relação a outra pessoa. Tudo isso impacta no resultado, no valor final do seu produto. Vamos para o quarto elemento, então, Michele? Então, a gente já falou do primeiro elemento, controle estratégico do fluxo de caixa, saber o quanto você tem de despesa, prever isso antes de gastar. O segundo, mapeamento dos custos fixos e variáveis, para saber o que você pode cortar e o que não pode ser cortado, porque às vezes você corta no lugar errado, aí tua empresa vai por ladeira abaixo que você cortou o que não podia cortar, tá? Precificação com a margem de lucro real, saber o que realmente está envolvido nos custos do teu produto ou do teu serviço. E o número 4, o planejamento de retirada e distribuição de lucros. Clássica! Essa é clássica, Aline. O quanto que o empresário pode de verdade tirar da empresa. Gente, e aqui, Michele, eu quero até trazer para o meu lado, viu? Porque assim, eu sou empresária, eu trabalho para ganhar bem, né? Se eu quisesse ganhar mal, eu ficava empregada dos outros. Então, como eu quero ganhar bem, eu sou dona da minha empresa. E aí, da onde que eu parto? O quanto que eu preciso ganhar? O quanto que eu quero de salário? O quanto que eu quero que a minha empresa me pague? Beleza. Para a minha empresa me pagar isso, a minha empresa não pode faturar só isso, porque tem todos os outros custos envolvidos. Muito então, bom. O quanto que a minha empresa precisa me pagar, o quanto que a minha empresa precisa faturar para que eu possa ter esse salário? Perfeito. Então, a gente tem 2 caminhos de fazer essa estratégia. Você tem o caminho de fazer, beleza, minha empresa fatura X, então eu só posso ter um salário de Y, né? Não, eu quero chegar nesse salário, então eu tenho uma meta de faturamento. Eu preciso chegar nesse faturamento e uma meta de gastos, porque não adianta também eu ter uma meta de faturamento, só que eu aumentando meu gasto, e aí o dinheiro nunca sobra para mim.
Faz sentido a gente ter duas visões na hora de olhar essa questão da retirada? Agora, uma coisa muito importante, quando a gente fala em retirada, que eu vejo na prática, tá? Então, o que a Aline trouxe aqui é maravilhoso, é o cenário ideal, é o que a gente precisa fazer na empresa. Porém, na vida real, quando chega para a gente aqui, o empresário geralmente está com a pessoa física e a jurídica tudo junto e misturado. Então, quando a gente fala assim, qual é a sua retirada? Qual é o seu prolabore? Prolabore é o dinheiro que a empresa te paga para você trabalhar nela. Qual é o seu prolabore? Ah, eu tiro 5 mil na empresa só. E aí, quando você começa a trabalhar nas contas dele, você percebe que esses 5 mil virou 20. Porque aí ele passa o cartão da empresa na escola das crianças, ele passa o cartão da empresa na academia, na padaria, no salão de beleza, e aí aquilo ali é muito maior do que ele imagina e ele não tem essa consciência. O que acontece? Também drena lucro, assalto. Gente, é impactante falar isso, mas muitas vezes o empresário assalta a própria empresa sem ter consciência que ele está fazendo isso. E aí, o que acontece? Se ele não desperta essa consciência rápido, a empresa não aguenta muito tempo. Sim, quebra a empresa. Quebra a empresa. Porque ele não teve um planejamento de retirada. Então, eu gosto de ter uma visão estratégica de meta. Igual tem quando a gente é empregado. Então, você começou, é normal que você comece com um faturamento mais baixo. Todo mundo começa por baixo. Só que se você não tiver a clareza de onde você quer chegar, como é que você vai chegar a um plano? E aí, nessa clareza, você tem uma meta de faturamento e uma meta de lucro. Quanto que eu quero? Eu quero retirar 20 mil mês de salário, de prolabore. Então, para eu retirar 20 mil mês, quanto minha empresa precisa faturar? Será que faturando 40 vai dar para tirar 20 mil? É difícil, gente, uma empresa que te dá 50% de lucro. Às vezes, quem não é empresário não tem ideia disso, né? A pessoa pensa assim, não, mas a empresa fatura não sei quantos milhões. Aí você já pensa, nossa, aquela pessoa ali deve ter umas caixas de dinheiro guardado com tanto milhão que ela tem. É difícil você encontrar empresa que tem uma margem de lucro de 50%. Principalmente quando a gente está falando de estrutura de empresa. Então, tem empresa que tem margem de lucro de 10%. E aí ela vai ter que fazer essa conta. Quanto que eu quero de lucro? Se a minha margem de lucro da empresa é 10%, então eu vou ter que, e eu quero 20%, eu tenho que faturar 200 mil. Não, então eu quero aumentar a minha margem de lucro, eu quero ter 20% de lucro. Aí se eu faturar só 100, eu já estou conseguindo ficar 20%. A gente vai montando a estratégia com os números. É isso que eu quero que vocês entendam. É na estratégia financeira, é jogando com os números que a gente vai definir as estratégias. Só que as pessoas que não têm essa clareza, elas fazem o contrário. Elas só ficam pensando, preciso vender mais. Aí ela quer aprender. Como é que eu faço mais stories? Como é que eu contrato mais marketing? Como é que eu contrato alguém para fazer os posts para mim? Como é que eu contrato não sei o quê? Você só vai gastando dinheiro, você não tem nem clareza do que você pode ou você não pode fazer. Exatamente. Michele, você aqui bem dura, mas quem está aí querendo contratar marketing, social media, tráfego e não contratou um gestor financeiro, você está perdendo dinheiro. Contrata primeiro um gestor financeiro, porque o gestor financeiro vai fazer sobrar dinheiro no teu bolso e vai conseguir dizer para você o quanto que você pode gastar com marketing. Porque senão você gasta um monte de dinheiro com marketing e não consegue nada. Eu lembro, Michele, que eu gosto de trazer história real. Quando eu estava começando minha carreira no digital, com outras amigas também, e uma das amigas começou a fazer marketing. Aí ela foi lá, fez um anúncio na internet, só que ela não fazia controle financeiro. E ela foi lá, colocou o cartão dela no anúncio, não fez metrificação nenhuma, não fez nada. Quando chegou no final do mês, veio uma fatura de R$ 1.200 de anúncio para ela. Só que isso há 10 anos atrás. Então, 10 anos atrás, R$ 1.200 é como se fosse, sei lá, R$ 3.000 hoje. Que ela não faturava R$ 3.000 no negócio dela. Ela estava pagando mais de anúncio do que ela faturava. Sem nenhum. Nenhum, mas porque é falta de controle.
Então, gente, a gestão financeira, o financeiro é o coração da empresa. E uma coisa que é muito comum que a gente escuta, às vezes o empresário fala assim, não, deixa eu me organizar melhor, que aí eu contrato um gestor financeiro. Deixa eu arrumar a casa primeiro e aí depois eu contrato. Gente, se você está doente, você primeiro vai se curar para depois ir no médico? Não. Me conta isso. É a mesma coisa. Deixa eu ficar grande primeiro para depois ter um profissional nesse nível. Não, gente. Para você crescer, você precisa de um profissional nesse nível que vai te ajudar e que vai com você. Sim. E aí eu quero fazer um convite. Para quem está ouvindo a gente, vocês que estão aqui acompanhando, pega esse podcast, encaminha para alguém que você conhece, que tem uma empresa, que precisa ouvir, ou alguém que quer trabalhar nessa área também, que está aqui ouvindo a gente. Nossa, eu gostei do que vocês falaram, eu quero aprender a fazer isso, eu quero trabalhar como vocês. Manda também esse podcast. E, Michele, quem está ouvindo a gente aqui, se você tem uma empresa que fatura acima de 30 mil por mês, você já pode ter um gestor financeiro estratégico da Health Money. Você não precisa ter um faturamento gigantesco. Já está faturando 30 mil por mês? Contrata um gestor da Health Money, porque ele vai te ajudar a crescer. Não só olhando para o financeiro, mas até te dando as estratégias que você precisa fazer para vender mais. Porque o financeiro te diz onde você vai vender mais. Ainda te digo uma coisa. Esse investimento que você vai fazer inicial contratando um gestor da Health Money, você não vai tirar o dinheiro do seu bolso, porque só das coisas que ele vai fazer uma faxina e uma limpeza ali, das torneiras que ele vai fechar, esse dinheiro reverte para o gestor. Sim. Então, vocês que estão aqui acompanhando a gente, conhece alguém, tem um amigo, primo, nossa, Aline, minha prima tem uma loja lá, e um salão, tem não sei o quê, e ela vive enrolada. Manda nosso podcast, fala para ela, olha, chama, elas têm uma empresa de gestão financeira que faz isso para você, paga a conta, organiza o financeiro, mas além disso, faz toda a gestão financeira estratégica para te dizer o que você precisa fazer para ter resultado, certo? Exatamente. É isso aí. Então, falamos das 4 elementos que são da fórmula invisível, que quase ninguém aplica, quase ninguém mesmo, para poder ter lucro sem precisar vender mais. E nós aplicamos essa estratégia nas empresas que nós atendemos. Então, a Health Money é uma empresa de gestão estratégica. E falo mais para vocês, segundo o convite, se você quiser aplicar essa fórmula em outras empresas, se você está aí, você é educador, é consultor, quer aprender? Quero convidar você para conhecer a nossa franquia de gestão financeira estratégica, Health Money. Como é que você faz para conhecer? É só mandar uma mensagem para mim no direct, quem está assistindo aqui no Instagram. Fala, quero conhecer a franquia. Manda lá para mim. Aqui no YouTube também, você vai lá e coloca. Quero conhecer a franquia Health Money. Manda para mim ou para a Michele, que a gente agenda com você. Ó, o Mikael falou que quer conhecer. Mikael, manda mensagem para a gente. Aqui, deixa eu botar os nossos 2 perfis aqui, ó. Aline Soper ou Michele Q Oficial. Manda para a gente lá, porque aqui no YouTube a gente não consegue te achar depois. É isso aí. Totalmente sem compromisso, a gente vai tirar as dúvidas, te contar nosso modelo de negócio e tranquilo, com o maior amor, com o maior carinho aí a gente atende vocês. Muito bom. E nosso podcast Health Money de hoje fica por aqui. Eu tenho certeza que quem parou para olhar, anotou esses 4 pilares aí, 4 elementos invisíveis e conseguir colocar em prática. Não consegue sozinho? Contrata. A gente está aqui para poder fazer isso. E se você já tem um financeiro na tua empresa também, pega isso que está aqui e vai lá ver se ele está fazendo. Que pode ser que ele esteja só pagando as contas, viu? É isso. Michele, gratidão por estar aqui comigo mais uma vez. Que a gente continue aí firme e forte levando esse conhecimento e a gestão estratégica financeira para outras empresas também. É isso, Aline, eu que agradeço. Muito obrigada por mais uma semana aqui junto de você. E para quem assistiu com a gente ao vivo, obrigada pela presença. E vocês que não assistiram ao vivo, aproveita, gente, deixa o like aqui e compartilha com pelo menos mais uma pessoa. Combinado? Bora! Até a próxima! Tchau!